Seguindo aqui na terceira parte da série sobre divórcio e recasamento, nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito de duas palavrinhas gregas muito usadas, muito aplicadas no Novo Testamento e cujo significado vai fazer toda a diferença nesse estudo. Vai fazer toda a diferença dentro da nossa compreensão acerca da cláusula de exceção presente lá em Mateus 19:9. Aliás, Mateus 19:9 e Mateus 5, do 31 ao 32, que a gente ainda não viu. Vamos ver ainda, tá? Não esqueci dessa passagem não. Mas, bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essas duas palavras, elas são muito parecidas, tá? Elas são parecidas, porém não iguais. São parecidas, porém não iguais. Porneia diz respeito a toda forma de prática sexual abominável por Deus. Costuma ser traduzida como prostituição ou fornicação, sendo fornicação um termo bíblico de fato, né? Aqui na nossa língua portuguesa, você tem ali fornicação como já uma palavra do vocabulário bíblico mesmo, que sempre foi usada. Então eu não vejo necessidade de trocar por prostituição, sendo que popularmente prostituição está muito mais ligada ao sexo comercial, né? Está muito mais ligada a isso do que a qualquer outra prática. Ao passo que fornicação não. Fornicação, quando você ouve essa palavra, ela já é carregada de um peso, todo um arcabouço referente a práticas sexuais diversas, a toda sorte de prática sexual que não seja vista com bons olhos por Deus. Então, bom, eu acho que o uso de fornicação cai melhor numa tradução para o português. E por que ela tem essa abrangência? Se você reparar direitinho, a palavra porneia lembra o quê? Pornô. Porneia lembra pornô. Porque, de fato, porneia é a etimologia, é a raiz da palavra pornografia em português, da palavra porn, né, em inglês. Então, ela realmente está relacionada à podridão sexual. De um modo geral, a podridão sexual. Então você tem uma outra palavra, mocheia. Mocheia é a palavra usada no Novo Testamento para adultério. Então, adultério e derivados, né, o verbo adulterar e variantes, é mocheia. Mocheia. Essas são as duas palavras que eu queria chamar a atenção, que eu quero chamar a atenção. Porneia, mocheia. Mocheia, usada especificamente para adultério, tá? Está ligada, vinculada a adultério. Ao passo que porneia está ligada a qualquer prática sexual abominável por Deus. Mocheia pode estar contida em porneia. Porneia não está contida em mocheia. O que eu quero dizer com isso? Porneia pode servir também para se referir a adultério.
você pode ter porneia se referindo a adultério também. Como eu já disse, é abrangente. Mas moicheia é específica. Moicheia só serve para adultério. É como na língua portuguesa você comparar droga com maconha. Então você tem maconha, de fato só serve para designar um tipo específico de droga, né? Uma droga específica. Ao passo em que a palavra droga, ela serve para qualquer tipo de entorpecente, inclusive a maconha. Já pescou a dinâmica? Então, eu quero ler com vocês alguns textos onde nós vemos a presença de porneia, tá? Onde no grego você tem ali porneia. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5. Primeira Coríntios 5:1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Como é haver quem possua a mulher de seu pai. Então nós vimos aqui, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal. Por duas vezes, porneia. Né? Então, ele está dizendo que estava havendo que boatos davam conta de que estava acontecendo um surto de lascívia, de depravação dentro daquela comunidade, dentro daquela igreja. Efésios 5:3. Efésios 5:3. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Novamente aqui, porneia. E 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que vos abstenhais da porneia, da fornicação. Agora vem uma informação interessante, tá? Que ela serve para que a gente consiga fazer uma distinção segura no momento em que as duas palavras aparecem no texto grego. Então, quando as duas palavras, porneia e mocheia, aparecem no mesmo versículo, geralmente numa lista, geralmente numa relação, ou simplesmente próximas, né, separadas por pequenas orações, é interessante saber o que é uma, o que é outra. Porque, como eu disse, porneia serve também para adultério. E mocheia não, só para adultério. Então, aparecendo as duas numa mesma frase, né, separada por pequenas orações, ou numa lista, numa relação, é imprescindível que a gente trate, que a gente olhe e enxergue porneia ali em seu sentido mais amplo, em seu sentido mais abrangente. Do contrário, a gente vai estar dizendo que existe uma redundância no texto, que o texto está sendo repetitivo. Eu vou citar alguns exemplos, no exemplo fica mais fácil para você compreender. Mateus 15:19.
Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então vocês percebem aqui que nós temos uma lista, uma relação, né, daquilo que procede do coração. E aí você tem adultérios, fornicação. Adultérios, vírgula, fornicação. No grego, isso aqui está moicheia, porneia. Moicheia, porneia. Aí, se o cara pega e traduz porneia como adultério, o que é uma possibilidade válida, a construção textual se torna redundante, se torna repetitiva. Você quebra aquilo que o Espírito Santo quis mostrar aqui. Porque o Espírito Santo está mostrando adultério de forma específica e, em seguida, fornicação. Aquilo que sexualmente desagrada a Deus. Ele mostra primeiro adultério e depois aquilo que sexualmente desagrada a Deus de forma geral. Outro exemplo, Marcos 7:21, é uma passagem paralela. Marcos 7:21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. Novamente aqui no grego, moicheia, porneia. Porneia, portanto, obviamente tem que ser encarado num sentido amplo. Senão você tem adultérios. Não faz sentido nenhum. Seria esse qual mesmo do que usando novamente aquele exemplo que eu dei, né? Numa frase você tem drogas, vírgula, maconha, né? E aí a pessoa traduz como maconha, vírgula, maconha, só porque drogas também pode se referir a maconha. 1 Coríntios 6:10. 1 Coríntios 6:10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui você tem, logo no início, cadê? Porneia. Não erreis, nem os devassos, devassos aqui deriva de porneia. Poderia ser perfeitamente traduzido como fornicários, tá? A tradução, no caso aqui a ACF, optou por um sinônimo. Problema nenhum. Tá? O sentido é o mesmo. Então você tem devassos, fornicários, palavras de sentido idêntico, sem mudança nenhuma. Né? Quando existe alguma mudança, por mais sutil que seja, aí se torna uma alteração no texto inspirado, né? Você está modificando aquilo que Deus inspirou. No caso aqui não, você tem duas palavras de peso igual, de semântica igual. Eles optaram por devassos, talvez por ser uma palavra mais contemporânea. Não vi problema nenhum. Então devassos aqui derivam de porneia. E em seguida você tem idólatras e adúlteros. Moicheia. Sim. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia.
Adultério, mocheia, fornicação, porneia, impureza e lascívia. Isso é uma regra básica, é uma regra de ouro entre tradutores, porque é algo óbvio, é algo lógico. Né? No momento em que porneia aparece ao lado de mocheia, eles não estão inventando nada em manter a porneia na sua abrangência. Não tem por que traduzir ali do nada, não, vamos colocar aqui adultério. Até porque se fosse para escolher um pecado específico dentro da abrangência de porneia, seria melhor colocar qualquer outra coisa, né? Homossexualidade, pedofilia, enfim. Tem tantas possibilidades, então ele poderia, se fosse para escolher um pecado específico para representar porneia, certamente o ideal também não seria adultério, porque você estaria criando ali aquela repetição, aquela redundância no texto. Sendo que aqui ele quer justamente colocar adultério dentro de uma especificidade, né? Ele joga um peso em cima de adultério e joga outro em cima das demais práticas sexuais abominadas por Deus. Portanto, fica claro que a porneia presente em Mateus 5,32 e 19,9 só pode ser uma referência à prática sexual abominada por Deus. Não é adultério. Até porque, detalhe, né? Adultério na lei era punido com a morte. Então a gente ainda tem essa informação extra. Você não pode ter ali em Mateus 19,9 e 5,32 adultério na cláusula de exceção também por conta dessa informação histórica de que na lei o adultério era punido com a morte. Vamos lá, Mateus 5. Mateus 5, 31 a 32. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com repudiada, comete adultério. Então, vemos aqui a cláusula de exceção. A não ser por causa de fornicação. A não ser por causa de fornicação. É a mesma coisa, a mesma dinâmica de Mateus 19, 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Novamente, não sendo por causa de fornicação. Não sendo por causa de fornicação. Então você tem, não sendo por causa de fornicação, a não ser em caso de fornicação. Então, a não ser em caso de porneia. A não ser em caso de porneia, as novas núpcias serão mocheia. Você vê a proximidade das palavras? Se ele quisesse dizer, se o Espírito Santo aqui quisesse dizer, a não ser em caso de adultério, como a maioria dos recasamentistas, né, afirmam, se o Espírito Santo quisesse falar aqui, se a cláusula de exceção estivesse falando de adultério, a não ser em caso de adultério, certamente não seria porneia. Não teríamos a presença de porneia nesse versículo. Teríamos mocheia, assim como temos logo em seguida, quando fala de que é adultério. É assim tanto em Mateus 5, 32, quanto aqui em Mateus 19, 9.
Moscheia se referindo aos adúlteros que contraíram novas núpcias, e porneia na cláusula de exceção. Na cláusula de exceção você tem porneia. Portanto, seguindo a regra que acabamos de ver aqui, a regra de tradução, você não tem repetição. O autor está jogando uma palavra diferente justamente porque ele quer que a gente olhe para o diferencial que ela tem em relação à outra. Ele está colocando porneia no lugar de moscheia justamente porque ele quer que a gente enxergue essa distinção. Ele quer que a gente olhe, aqui é porneia. Tá vendo? Aqui é moscheia, aqui é adultério, aqui é porneia. Então eu quero que vocês olhem aqui com um sentido amplo. Eu quero que vocês olhem para outras possibilidades, não para a mesma. Do contrário, eu teria usado a mesma palavra. É claro como a neve. Agora, como não se bastasse isso, sabemos que também não poderia ser adultério, não poderia ser porneia, a não ser em caso de adultério, porque sabidamente, notoriamente, o adultério na lei era punido com a morte. Você não tinha como dar carta de repúdio para uma adúltera. A adúltera era condenada à morte. Não rolava, não existia isso. Vamos dar uma olhada aqui, Levítico 20:10. Levítico 20, versículo 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Deuteronômio 22, 22. Deuteronômio 22, 22. Quando o homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Quando o homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão. Então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Ainda no 22, vamos ler agora do 23 ao 24. Quando houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. É o caso lá da mulher que eles queriam apedrejar em João 8. É exatamente esse caso aqui. Então, novamente, punição com a morte. Só existe um único caso na lei onde a mulher recebia carta de repúdio. Só existe um caso na lei onde a mulher recebia carta de repúdio, Deuteronômio 24:1. Deuteronômio 24:1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe a dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Então, esse é o único caso onde uma mulher recebia a carta de repúdio, onde uma mulher, onde de fato você tinha um divórcio sem a pena marcial,
né, sem morte ao adúltero. Até porque aqui não está falando de adultério. Aqui é a porneia, é a fornicação mencionada lá em Mateus 19:9, 5:32. É o mesmo caso. Aqui é o caso ao qual eles estão se referindo lá. É a cláusula de exceção. Essa aqui é a cláusula de exceção citada por Jesus, citada pelo Senhor Jesus. Então não é adultério. Era no caso do homem ver algo indecente. Algo indecente na mulher. Está se referindo a comportamentos, a práticas. É disso que está tratando o texto. O homem descobriu que a mulher é dada a um tipo de comportamento indecente. Então, nesse caso na lei, ele podia dar a carta de repúdio a ela. Não era um caso que chegasse ao extremo da pena de morte. Ele podia dar carta de repúdio, sei lá, qualquer coisa. De repente ele descobria que, ficava sabendo que a mulher gostava de fazer bacanal, né? Que a mulher, de repente a mulher vem e dá essa ideia, quem sabe um dia aí a gente não chama os escravos, chama mais escravos, os escravos, e aí a gente faz uma festinha, ou então a mulher é dada a fazer bestialismo, né? Traz um cavalo, quem sabe um dia você não traz um cavalo, não traz um camelo, sei lá, e aí a gente faz uma festinha aqui com um camelo, com um cavalo. Era algo de indecente, né? No comportamento, tá? No comportamento, algo que o desagradasse terrivelmente, mas claramente está falando de indecência, comportamento sexual, Mateus 19:10. Mateus 19:10. Agora eu quero falar com vocês, agora eu quero falar sobre um detalhe que dificilmente você escuta quando houve algum estudo nessa tônica, né? nessa pegada que eu estou apresentando aqui. Mateus 19:10. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Depois que eles escutam o Senhor Jesus dizendo, né, que somente debaixo da cláusula de exceção poderia haver a carta de repúdio, né, que somente no caso de Deuteronômio 24:1 poderia haver a carta de repúdio, eles ficam escandalizados. Você vê que eles falam aqui, então é melhor não casar. É melhor não casar. Eles jogam toalha. Por que eles jogam a toalha dessa forma? Porque eles se escandalizam dessa forma. Poxa, o Senhor Jesus está oferecendo uma possibilidade. Está botando ali uma exceção. Ele está colocando uma exceção ali. Olha só, nesse caso aqui vocês podem. Então, eles tinham que pensar pelo menos, poxa, tem uma luz no fim do túnel, então pera lá. A gente não vai ficar preso, se a gente quiser, tem como dar um jeito e repudiar a mulher. Eles poderiam enxergar dessa forma, mas não, eles jogam a toalha. Isso aqui para eles foi o fim da picada, foi o fim do mundo. Jogaram a toalha mesmo. Não, então não dá. Se for desse jeito, não dá. Assim eu não brinco. Praticamente eles estavam dizendo assim, desse jeito eu não brinco. Afinal de contas, o que os deixou tão indignados? O que fez com que eles concluíssem então que é melhor o homem não casar, não arrumar mulher?
Vamos dar uma subidinha aqui. Mateus 19, 3. Mateus 19, 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Aí eu te pergunto, por que eles estão fazendo essa pergunta aqui? Por quê? Muita gente deve ler isso aqui e se perguntar, mas espera lá, na lei, o cara não podia repudiar a mulher por qualquer motivo. Então por que eles vêm e fazem essa pergunta para o Senhor Jesus como se fosse algo cotidiano, como se fosse algo corriqueiro, absolutamente comum na cultura judaica daquele período? Por que eles fazem essa pergunta para o Senhor Jesus como se fosse, sabe, algo extremamente notório, corriqueiro? Uma vez que na lei você não encontra isso. Você não encontra esse repúdio, essa carta de repúdio à mulher, como quem troca de roupa. O que aconteceu aqui? O que houve nesse período para que chegasse a esse ponto? O que houve? Então, esse é o ponto que eu queria colocar. Muitos estudos passam batidos por isso daqui. Simplesmente dizem, olha só, nessa época aqui eles estavam podendo, eles podiam se divorciar no momento em que quisessem. Mas não trazem uma informação a mais para você se embasar, né? Para a pessoa poder se embasar melhor. Porque é natural que você se pergunte nesse ponto. Poxa, espera aí, eles eram judeus. Mas na lei você não tem. Na lei você não tem essa liberação para o divórcio. Essa liberação para a carta de repúdio. Você não tem isso na lei. Então como é que aqui eles estão colocando como se fosse algo corriqueiro? O livro então não foi divinamente inspirado? Você tem um erro histórico aqui? Ou então os fariseus estavam sendo irônicos? E a gente está entendendo como se fosse uma pergunta literal? Não, está tudo certinho. Está tudo certinho. Vamos lá. A pergunta feita pelos fariseus em Mateus 19,3 mostra que o divórcio, de alguma forma, já tinha se banalizado em Israel. E pior, de forma legal. Então você tinha o divórcio banalizado de forma legal. Né? Porque eram os fariseus que estavam afirmando. Não era o Joãozinho da esquina. Eram os fariseus que estavam afirmando. Havia uma legalidade para isso. Havia uma escola rabínica, uma escola de interpretação da lei em Israel, naqueles dias do Senhor Jesus. A escola de Hillel. Escola de Hillel. E Hillel, ele era considerado um reformador da doutrina judaica. Um reformador da doutrina judaica. Então, o cara ele pegou e fez um revisionismo da lei. Ele fez um revisionismo, ele deu ele modificou a lei dentro de uma série de argumentações exegéticas, hermenêuticas. E, assim, aquilo que ele propôs se tornou extremamente influente dentro daquela sociedade. Extremamente influente. A ideologia dele era liberal. A ideologia de Hillel era liberal. Então ele foi afrouxando a lei aonde notava uma brechinha. Em cada ponto da lei onde ele enxergava uma brechinha, onde ele entendia que poderia ser relativizado, ele foi relativizando. Então é óbvio que um cara desse não se tornaria popular.
Aliás, não deixaria de ser popular. É óbvio que um cara desse não deixaria de ser popular. Qualquer proposta liberal, qualquer proposta de brechas legais, né, de abertura em qualquer tipo de sistema, é sempre muito bem-vinda por todos. Ainda mais quando a gente está falando de um sistema extremamente moral, né, um sistema muito voltado para as bases morais da sociedade. Então, pô, o cara ele chegou ali propondo, né, vamos jogar um pouco de anarquia nisso daqui. Basicamente essa era a escola de Hillel. Então não teria como ele não ser abraçado, extremamente abraçado pela sociedade judaica da época. E de fato foi. Foi tanto que os seus escritos foram parar no Talmud. O Talmud, o segundo livro para os judeus. Né? Abaixo da Torá vem o Talmud. Então no Talmud você tem os escritos de Hillel. Você tem toda a flexibilização, todo o relativismo que ele empregou na lei. As pessoas passaram a ler muito mais Hillel, muito mais Talmud do que a Torá. Não por acaso. Não por acaso foi nesse período, foi exatamente nesse período em que o Talmud ganhou grandes proporções, em que o Talmud, de fato, ocupou um lugar de destaque na cultura judaica. Uma observação, tá? A gente está falando de um homem que veio da Babilônia. E os seus escritos foram produzidos na Babilônia. Ele veio da Babilônia para Jerusalém. Deve ter produzido alguma coisa por ali também, mas a maioria dos seus escritos foram feitos na Babilônia. Olha aí o indicativo espiritual. Né? Não é à toa, não é à toa. Então essa deformação na lei, operada por Hillel, definitivamente não foi mero acaso. E as proporções foram tão drásticas que você, de fato, dentro da abordagem de Hillel, poderia se divorciar por qualquer razão. O divórcio era livre, leve e solto. Não havia nada que prendesse o homem e a mulher. Sabe? Rigorosamente nada. Você tinha uma escola rival, uma escola rabínica rival de Hillel, que era de Shammai. A escola de Shammai era mais conservadora. Mesmo assim, você tinha diversos pontos ali onde o divórcio, o repúdio era permitido. Olha só, na escola mais conservadora, rival direta da outra, que é liberal, você tinha a permissão para a carta de repúdio em diversos pontos. Hillel era liberal, podia repudiar à vontade, sem razão específica. Era desde que o homem visse algo na mulher que o desagradasse. Ele só tinha que alegar isso. Não, eu vi alguma coisa nela que me desagradou. Então a mulher foi servir um copo d'água e deixou o copo d'água cair no chão. Opa, quero me divorciar, vou te dar a carta de repúdio. Bastava que ele visse alguma coisa nela que ele alegasse que o desagradasse. A mulher acordou com uma espinha na cara. Ih, me desagradou, vamos separar. Então o cara já ficava ali torcendo, né? Para aparecer algo que ele pudesse usar como pretexto para divorciar. Na escola de Shammai, que era conservadora, considerada conservadora, você não podia dar carta de repúdio à mulher por qualquer razão, mas tinha diversos pontos ali que poderiam ser muito bem aproveitados por um homem desonesto. Então, você considerando que na escola mais conservadora havia carta de repúdio por diversas razões, e que na escola liberal, que é aquela que dominava de fato, né, que era aquela que se mantinha hegemônica na cultura judaica da época,
o repúdio podia acontecer por qualquer razão, chegamos aqui a Mateus 19:3. É por isso que eles fazem essa pergunta. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Por que eles perguntam isso? Porque, de fato, é um reflexo dos dias em que eles viviam. A Torá não era mais a regra de fé daquele povo, era o Talmud. O Talmud com os escritos de Hillel, com os escritos de Shammai. Eu comparo, inclusive, essas aberturas promovidas por Hillel na lei, por Hillel e por Shammai na lei, às nossas emendas constitucionais. Você tem a Constituição e aí você tem as emendas, né, constitucionais, justamente acréscimos de modo a deformar a estrutura original. Para o bem ou para o mal, mas a estrutura original já não está mais intacta. Então, assim funciona o Talmud. Então, você percebe aqui em Mateus 19, em Mateus 19:7, né, eles fazem essa pergunta. Se era lícito ao homem repudiar a mulher por qualquer motivo. O Senhor Jesus dá uma invertida neles. Ele joga a questão para o Éden. Ele foge daquela confusão, né, Talmud, lei, Moisés, ele foge daquilo e joga para o Éden. Para que não houvesse qualquer desculpa. E aí eles apelam para Moisés. E aí eles dizem: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Eles apelam para Deuteronômio 24:1, quando eles fazem essa pergunta. Beleza. Então, o Talmud não colou com ele. O que a gente faz agora? Joga Deuteronômio 24:1, joga a Torá. A Torá ele tem que respeitar. Ele pode não respeitar o Talmud, mas a Torá ele tem que respeitar. Então, eles mandam Deuteronômio 24:1 para cima dele. E o que ele faz? Ele reconhece Deuteronômio 24:1 como única exceção. Mas aí eu pergunto, quando a gente chega aqui em Mateus 19:10 e lê os discípulos dizendo: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar, né? Fica a dúvida. Mesmo que o Senhor Jesus tivesse rejeitado, como de fato rejeitou aqui, as escolas rabínicas, né? Mesmo com base apenas na exceção, na cláusula de exceção de Deuteronômio 24:1, mesmo com base unicamente naquela cláusula de exceção, caramba, eles poderiam ainda ter uma esperança, porque o homem tinha muito mais voz do que a mulher naquela sociedade. Muito mais voz. Então, a acusação de um homem contra uma mulher, de que viu nela coisa indecente, né, tinha muito mais peso, tinha um peso terrível. Praticamente, vamos comparar ao que acontece no Brasil hoje. Hoje no Brasil uma mulher pode apontar o cara que ela quiser e sem apresentar prova alguma dizer: ele me estuprou, ele me abusou. E o sujeito vai para a cadeia sem a necessidade de corpo de delito, nada. Sem a necessidade de corpo de delito nem nada. Ele vai para a cadeia imediatamente, porque a voz da mulher hoje tem uma força desproporcional, né? Chegou ao ponto em que tem uma força, é quase como um poder executivo. A voz da mulher na sociedade brasileira de hoje. E a voz do homem na sociedade judaica da época era assim também.
era desse jeito. Então, poxa, mesmo com a cláusula de exceção de Deuteronômio 24:1, eles tinham que pensar, não, ainda dá para fazer alguma coisa se eu quiser divorciar, ainda dá para dar uma cartinha de repúdio, eu posso dar um jeitinho, eu posso dar um jeitinho brasileiro ali, eu posso mexer uns pauzinhos, né? E fazer com que, mesmo que ela não apresente nada de indecente, a sociedade à minha volta, as pessoas à minha volta, sejam convencidas disso. Eu posso convencer as pessoas à minha volta de que existe algo de indecente na mulher. E assim partir para outra, ficar livre. Não é o fim do mundo. Não, a rejeição do Senhor Jesus ao Talmud, né, porque foi esse o embate que os fariseus apresentaram no versículo 3, né? Os fariseus no versículo 3 apresentam o Talmud, jogam o Talmud para cima do Senhor Jesus. Ele rejeita. Mas mesmo com essa rejeição, a flexibilização do divórcio pelo pensamento da escola de Hillel, poxa, a cláusula de exceção permitiria perfeitamente, devia permitir perfeitamente que eles dessem um jeitinho para continuar casando e divorciando. Definitivamente havia algum outro componente na resposta do Senhor Jesus que deixou os discípulos extremamente desnorteados. Não foi só a rejeição, a depravação da escola de Hillel, não foi só a rejeição a Hillel, não. Havia um outro componente muito forte que fez com que eles se desesperassem daquela forma, que jogassem a toalha. É o que a gente vai ver no próximo vídeo.